Olá, meus irmãos da Aura Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, momento em que nós meditamos a Palavra de Deus, momento em que nós refletimos no Santo Evangelho e juntos como comunidade fazemos um propósito de, assim como a Virgem Maria, encarnar no nosso coração, encarnar nesse mundo, tá certo? Essa verdade salvífica que é a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje, nesse dia 2 de fevereiro, é retirado do livro de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o Evangelho de hoje ele é bastante extenso, tem até 2 propostas de leitura. Então, nós meditamos sobre uma promessa maravilhosa de Deus, que é justamente a chegada, a entrega do seu Filho. E é muito bonito perceber como o nosso Deus ele se revela dentro de uma história, dentro de uma sociedade, dentro de um costume. Conforme a lei judaica, quando uma criança, o primogênito, era recém-nascido, ele precisava ser consagrado, ele precisava ser purificado. Daí a circuncisão. Então, o povo hebreu, o povo judeu, ele tem essa prática de cortar o prepúcio da glade peniana para que sirva como um símbolo de purificação e de oferta a Deus. Então, toda criança do sexo masculino precisava fazer esse ritual para se purificar. Ora, Cristo, Filho do Deus vivo, ele não precisava se purificar, porque ele era todo puro. Mas ele faz isso como um gesto de humildade, para tornar cada vez mais plena a graça de Deus. Então Cristo ele vem cumprir a lei, ele é muito mais do que a própria lei, ele é o fundamento da lei. Nós devemos então, em nossa caminhada como comunidade, como Carisma Lumen, não nos focar simplesmente na lei. A lei ela é importantíssima, mas ela nos prende a uma realidade material. A lei, na verdade, ela revela algo muito maior, a sua essência, que é aquilo que nós devemos buscar, justamente o amor e a luz de Deus. Então, Maria, José saem de Belém e vão até Jerusalém para que a purificação seja feita, conforme a lei do Senhor.
Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Nós não precisamos ser primogênitos nem do sexo masculino para sermos consagrados ao bom Deus. Pela graça de Jesus Cristo, pela Mãe Igreja e pela força do carisma, eu e você somos sagrados, consagrados, tornamos-nos sagrados. Cristo nos torna sagrados para que possamos ser todos dele. Foram também oferecer sacrifício um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Nessa passagem aqui, nesse versículo, a gente tem dimensão da condição social de José e de Maria. Eram pessoas pobres, eram pessoas simples. Quando se ia até o templo fazer uma oferta, quando você era pobre, você ofertava um par de pombinhos ou rolinhas. Se você fosse ali, tivesse uma condição razoável, você ofertaria um cordeiro, por exemplo, uma cabra, nesse sentido. E se você tivesse boas condições, você ofertava, touros e tudo mais. Vamos lá, então. Isso a depender da condição social da pessoa, e dos tipos de animais também. Mais ou menos assim é a visão, tá certo? O fato é que os pombinhos ou as rolinhas, elas representavam a condição de José e de Maria mais pobres, tá certo? E aí o que vai acontecer então? Em Jerusalém havia um homem justo chamado Simeão. Era piedoso, esperava a consolação do povo de Israel. E o Espírito Santo estava com ele e havia feito uma promessa, que ele não morreria antes de ver o Messias. Eu e você não morremos antes de ver o carisma. Eu e você não morremos, tivemos a graça de poder enxergar o Messias ressuscitado e abandonado na mística do nosso carisma. Deus, ele é tão generoso conosco que a nossa justiça, que a nossa piedade, ainda que tão fraca, ainda que tão pequena, nos inspire cada vez mais a enxergar o Cristo que vem para nos salvar e que já se manifesta por meio do nosso carisma. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi até o templo e lá ele encontrou Jesus, José e Maria. Que o Espírito Santo possa nos mover. Não basta ter o Espírito, é necessário se deixar mover pelo Espírito. Mover para o encontro, seja do ressuscitado, seja do abandonado, seja o encontro, e tem que ser o encontro dessas 3 sedes. Ele diz: agora, Senhor, conforme tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz. Deus, ele é misericordioso. Ele só nos deixará partir, e é isso que nós pedimos e suplicamos, quando nós de fato experimentarmos essa verdadeira alegria, essa verdadeira paz, essa verdadeira felicidade. Os nossos olhos, meus irmãos, viram a salvação. Nós tocamos, nós encontramos. O Senhor preparou para nós uma grande alegria. Uma luz para iluminar as nações nos alcançou. Que nós possamos permanecer nessa verdade. Além de Simeão, ele olha para Maria e diz, quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. É aqui que tem Nossa Senhora das Dores também, nesse sentido, Ele já revela o caráter piedade de Maria nessa revelação, nesse anúncio. Esse menino vai ser causa de queda, de erguimento para muitas pessoas, um sinal de contradição. Maria, guarda tudo isso no seu coração, que nós também possamos experimentar essa mística da Senhora das Dores, quando acolhemos os irmãos abandonados, o Cristo abandonado nos irmãos. E também ali havia uma profetisa chamada Ana, da filha de Fanuel, da tribo de Asser, desde as tribos de Israel. Ela era muito avançada, ela vivera 7 anos com o marido, depois ficou viúva, e a Bíblia vai falar de 84. 7 e 84. 84 é um número muito importante, que é 12 vezes 7, o número da perfeição e o número da escolha. Nós também somos essa sacerdotisa, essa Ana, que nesse momento, quando ela olha, ela pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos aqueles que esperavam. Somos Ana, eu e você. Louvemos ao Senhor e anunciemos que Ele está no meio de nós, que Ele está vivo. Quando se cumpriu a profecia, eles voltaram para Nazaré, para viver uma vida simples, para viver uma vida comum, para viver no seu ordinário a graça de Deus e na hora certa experimentar a revelação. Que nós possamos no dia a dia, cuidar da nossa casa, voltar para Nazaré, mas com o coração cheio de alegria, sabendo que o menino, ou seja, o carisma, ele cresce e se torna forte em nós, nos dando sabedoria e a graça de Deus. O carisma e a graça de Deus está conosco. Deus seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz, o carisma está no meio de nós.